com a maior humildade, eu entendo que existe a tipificação do crime de terrorismo. Meus colegas, meus amigos, caros telespectadores e os presentes aqui, existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que revoga a Lei de Segurança Nacional. Revoga a Lei de Segurança Nacional e cria os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então veja bem, a Lei de Segurança Nacional pode vir a ser revogada por esse projeto de lei. E esse projeto de lei inseriria cerca de 20 crimes ao Código Penal. Seria o capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Agora, o telespectador participa, vamos ver as perguntas do telespectador a respeito do terrorismo. Meu nome é Yuri, eu queria saber qual é a pena para quem pratica atos terroristas no Brasil. Caro colega, o crime de terrorismo, apesar das controvérsias, ele é punido com uma pena mínima de 3 anos e uma pena máxima de 10. A depender do resultado, se resultar lesão grave ou resultar morte, a pena pode ser dobrada, como ela pode ser triplicada. Então, a pena para o crime de terrorismo, que está no preceito secundário do artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, pena mínima 3 anos, pena máxima 10, podendo ser dobrada se sobrevier um resultado lesão ou se vier morte, ela pode ser triplicada. Meus amigos, para quem está começando o estudo para concurso ou para o telespectador que se interessa muito pelo direito, a Constituição, e mesmo para os crimes hediondos equiparados, isso é mais do que sabido, é vedada no ordenamento jurídico a pena de morte e a prisão perpétua para os crimes hediondos e equiparados. Existe expressa disposição constitucional a respeito da vedação da pena de morte e da prisão perpétua aos crimes hediondos e equiparados. Meus amigos, caros telespectadores concurseiros, finalizando essa primeira parte dos nossos estudos, gostaria que vocês guardassem sempre os crimes equiparados aos hediondos: terrorismo, tráfico de entorpecentes e tortura. Tráfico de drogas, terrorismo, tortura. São crimes equiparados aos hediondos. Cuidado, candidato concurseiro. Alguns doutrinadores escrevem que o genocídio seria crime equiparado ao hediondo. Genocídio não é crime equiparado ao hediondo. Genocídio é crime hediondo. Genocídio não é crime equiparado ao hediondo. Genocídio é crime hediondo. Alguns sustentam que genocídio seria crime equiparado ao hediondo. Mas, com o devido respeito e com a maior humildade, não está na Constituição. Na Constituição estão os crimes equiparados aos hediondos. E o genocídio está na Lei 8.072 de 90, a qual eu vou pedir a todos que estão em casa agora para abrir os códigos ou pegar a lei para a gente poder analisar a Lei 8.072 de 90. Lei 8.072 de 90. Lembrando sempre aos nossos colegas, aos candidatos, que os códigos, a lei deve estar atualizada de acordo com a Lei 11.464 de 2007. Promoveu alterações profundas na legislação referente aos crimes hediondos e equiparados. Então vamos, no primeiro momento, Lei 8.072 de 90. Lá na Lei 8.072 de 90 estão definidos quais são os crimes hediondos, perdão. Os equiparados estão na Constituição. Na Lei 8.072 está o elenco do rol, está o rol dos crimes hediondos. Num primeiro momento, meus amigos, artigo 1º, nós vamos ver o inciso 1º. E chamo a atenção de você que está em casa. Não importa a modalidade do crime que está nesse elenco. Seja tentado ou seja consumado, o crime vai ser considerado hediondo. Então, lembrando ao candidato concurseiro, não importa se o crime é tentado ou consumado. Se existir a possibilidade da forma tentada no crime, tanto tentado como consumado, tentativa ou consumação, lembrem, os crimes que estão lá, que admitirem a forma tentada, serão hediondos. Tá certo? Forma tentada ou forma consumada. Análise do primeiro crime hediondo.
ele não constava, o primeiro crime hediondo que nós vamos estudar, de uma maneira sem aprofundar muito, só pontuando o que pode vir a ser cobrado numa prova de concurso público. Meus amigos, homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Então, no primeiro momento, e eu chamo a atenção de vocês, cuidado com o examinador que faz aquela pergunta, aquela famosa pegadinha. Se perguntarem na prova dos senhores, no concurso público, é considerado crime hediondo o homicídio simples? Não. Homicídio simples não é crime hediondo. O homicídio simples será considerado crime hediondo quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Para que facilite a memorização, para que facilite a tua aprovação, pelo menos na primeira fase de algum concurso, se for uma prova de múltipla escolha. Professor, como é que eu posso relacionar atividade de grupo de extermínio? Meus amigos, primeira palavra-chave para você relacionar, aqui o nosso objetivo é ajudar o concurseiro a passar na sua prova. Vamos lá, primeira palavra-chave, lembrem-se das chacinas que ocorrem nas grandes regiões metropolitanas. As chacinas. Também pode ser considerado atividade de grupo de extermínio os chamados justiceiros, aqueles que fazem justiças com as próprias mãos. Os justiceiros ou vigilantes, eles praticam atividade em grupo de extermínio. O professor Fernando Capês foi ótimo. Ele deu o exemplo das chacinas que aconteceram no Rio de Janeiro, Vigário Geral, Candelária. Até acho que, se eu não estiver muito enganado, aquele filme do Bruno Barreto, Ônibus 174, retrata uma dessas chacinas e mostra um dos sobreviventes, o Sandro, que depois foi morto numa das operações da polícia do Rio de Janeiro. O Sandro, que participou daquele, vamos lá, entre aspas, sequestro do ônibus 174. O professor Fernando Capês, ao dar o exemplo das chacinas, ele fala que o vínculo das vítimas é um vínculo ocasional. Não é vínculo por credo, não é vínculo por religião, não é vínculo por opção sexual. É vínculo ocasional. Professor, aquele fato que aconteceu no Paraná, que 15 pessoas foram mortas, poderia ser uma atividade de grupo de extermínio? Poderia. Vamos imaginar que supostamente existisse um envolvimento com tráfico de entorpecentes, como foi noticiado pelos grandes veículos da imprensa, pelos grandes veículos de imprensa. Se mercenários tivessem sido contratados, e a terceira palavra que eu chamo a atenção, para você poder guardar e poder memorizar em casa, mercenários tivessem sido contratados para promover a chacina e matar membros de uma família ou pessoas que estão lá, que têm um vínculo ocasional por conta de um envolvimento com algum ilícito. Vamos imaginar esse vínculo ocasional. Uma reunião, pessoal dormindo na praça, tá certo? Menores dormindo numa praça, como aconteceu nas chacinas. O vínculo é ocasional, não é vínculo por raça, por religião, por opção sexual. Primeiro crime, então, homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que praticada por um só agente. Meus amigos, isso é matéria teórica para concurso público, porque na prática, eu como delegado de polícia, se eu me deparasse com uma situação dessa, eu não teria dúvida em indiciar, não por homicídio simples na prática de grupo de extermínio. Primeiro, que se você procurar o Código Penal no 121, não tem vai ter o 121, o homicídio simples, porém, não é qualificadora praticar o crime em atividade de grupo de extermínio. Conforme Guilherme Nutti nos expõe, e eu adotaria isso como delegado num caso concreto, isso é motivo torpe. Tranquilo? Motivo torpe. Eu indiciaria pelo motivo torpe. Motivo torpe, homicídio qualificado. Homicídio qualificado também é crime hediondo. Então, tenham atenção, todos em casa e os aqui presentes. Homicídio simples não é crime hediondo. Vai ser crime hediondo quando
praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Tem alguns professores, alguns doutrinadores, que entendem que bastam 2 agentes para se caracterizar o grupo de extermínio. Outros dizem 3. E outros, por analogia, falam, analogia à quadrilha, 4. Professor, qual posicionamento eu adoto? Por analogia, como a lei dos crimes hediondos fala sobre a quadrilha, vamos adotar 4. Pelo menos um grupo de extermínio, 4. Nós vamos estudar a quadrilha nas aulas subsequentes. Agora, nesse primeiro momento, vamos adotar 4 agentes, pelo menos, para integrar esse grupo de extermínio. Mas lembrando sempre que há professores que sustentam 2, outros 3. Eu, por analogia ao 288, sustento 4. O crime de quadrilha ou bando para a prática de hediondos equiparados será estudado mais à frente. Dando prosseguimento ao nosso estudo dos crimes hediondos equiparados, o artigo 1º dos crimes da Lei 8.072 de 90 traz o rol dos crimes hediondos. Primeiro crime hediondo, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Segundo crime hediondo, homicídio qualificado. Homicídio qualificado é considerado crime hediondo. Meus amigos, você concurseiro que está em casa, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio e homicídio qualificado, 121, não estavam no elenco original dos crimes hediondos, no rol dos crimes hediondos, na redação original da Lei 8.072 de 90. Eles foram incluídos, se você estiver com o código na mão aí em casa, olha lá, foram incluídos em 94. O homicídio qualificado, e aí eu chamo a atenção para um caso que marcou toda uma nação. Em 1992, foi morta uma grande atriz. E depois da morte dela, sua mãe, uma grande escritora, integrou um movimento que passou a recolher assinaturas em todo o território nacional, atendendo aquele pedido constitucional para se poder apresentar um projeto de lei. A escritora Glória Pérez apresentou um projeto de lei, defendeu a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Se eu não estiver muito enganado, até o professor Pedro Lenza, no curso de Direito Constitucional, ele cita que algum parlamentar na época encampou, e estava faltando muito pouco as assinaturas, ele encampou esse projeto e ele mesmo apresentou. Teve todo o processo legislativo e passou a integrar o rol dos crimes hediondos, homicídio qualificado e o homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Acontece que todos aprenderam, e para quem está começando os estudos agora, a lei dos crimes hediondos é mais rigorosa. Ela trata com maior rigor os hediondos equiparados. Ocorre que em 94 houve alteração da lei dos crimes hediondos. Incluiu-se o homicídio qualificado. Acontece que o fato, a morte da atriz Daniela Pérez aconteceu em 92. A lei posterior, que é mais prejudicial, não pôde retroagir para abarcar aquela situação. Então, as pessoas que praticaram o crime foram processadas dentro do devido processo legal e condenadas, não sofreram o rigor da lei dos crimes hediondos. Por quê, professor? A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. No caso concreto, a lei não retroagiu. Meus amigos, então guardem. Segundo o crime que nós estudamos, homicídio qualificado é crime hediondo. Homicídio qualificado é crime hediondo e não constava no elenco original dos crimes hediondos. Aí vai surgir aquela dúvida. Professor, homicídio privilegiado qualificado, ele é crime hediondo? Para quem não tem a formação jurídica, mas está prestando os concursos que caem em legislação penal especial, vocês vão me perguntar, professor, aquele que mata por relevante valor social, relevante valor moral, ele é um criminoso
que praticou um delito repugnante. Então vamos imaginar o seguinte, vamos lembrar aquele filme do Samuel L. Jackson, Tempo de Matar, todo mundo assistiu Tempo de Matar. Lembra? A menina negra caminhando para casa.